Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para que você, telespectador e telespectadora, envie as suas dúvidas ou questionamentos nas mais variadas áreas do direito. E é muito fácil. Eu lembro novamente, você pode fazer isso através do nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, você pode mandar por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. As dúvidas nas mais variadas áreas do direito, você pode mandar para esse um dos nossos canais que os nossos convidados especialistas nas diversas áreas estarão lhe respondendo aqui no Consumidor em Pauta. Hoje vamos tratar do direito imobiliário, estamos recebendo o Dr. Daniel Scalona. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Olá, um prazer imenso mais uma vez aqui na TVE, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Sempre uma satisfação. Perfeito. A primeira questão aqui, um relato, a pessoa optou por não se identificar. Ele diz o seguinte: meu filho tirou um empréstimo para comprar um apartamento. Deu tudo certo com o banco. Só que o problema está com a vistoria. Faz quase 3 meses que o apartamento está vazio e a vistoria não foi feita. O vendedor alega que não foi avisado sobre o dia que a vistoria iria acontecer no apartamento. O banco alega que não tinha ninguém no imóvel. Meu filho já deu uma entrada para assegurar a compra. O que podemos fazer? A quem recorrer ou quem é o responsável pela vistoria? Imobiliária, vendedor ou o banco, Dr. Daniel? Então, primeira resposta é quem é o responsável pela vistoria, né? A vistoria, a responsabilidade é do agente financeiro, é do banco, né? Então, portanto, agora, é estranho 3 meses, né, passados, porque a vistoria é um dos primeiros passos no processo de financiamento, né? Primeiro, o banco ele aprova o crédito do interessado, né, na aquisição do mutuário. O segundo passo é a aprovação das condições do imóvel, portanto, a vistoria, né? Então, é para ser, digamos assim, um processo relativamente rápido. Aprovado o crédito, que não está demorando tanto, questão de 15 dias já é realizada a vistoria, né? O que está acontecendo aí talvez um problema de comunicação, ou seja, o banco não informa o vendedor, ou o vendedor muitas vezes não recebe a comunicação do banco, às vezes é feito por e-mail, enfim, né? Então, ele deve sim fazer o quê? Notificar o vendedor. Né? Ele adquiriu o imóvel dessa pessoa que está vendendo, então ele notifica o vendedor para que procure o agente financeiro, agende a visita. Né? E aí, então, ele ficará resguardado de qualquer eventual inadimplemento do contrato, porque certamente o contrato dele já deu um sinal, né? Deve prever um prazo para pagamento do restante através da obtenção do financiamento. Então, ele deve notificar o vendedor para que procure o agente financeiro a fim de agendar a visita. E essa responsabilidade, Dr. Daniel, portanto, é entre o vendedor e a instituição financeira. Exatamente. Mas o vendedor, ele também é que tem que acertar a agenda da vistoria ou é o comprador? A agenda da vistoria é feita pelo engenheiro terceirizado do banco, né, que procura o vendedor e agenda a visita. Correto. Né? Mas a agência onde está tramitando o financiamento, ela tem esse contato e tem o contato do vendedor também. Então, é uma questão de comunicação aí, me parece, né? E para evitar qualquer prejuízo no retardo dessa vistoria, eu recomendo que esse comprador notifique o vendedor para que facilite o acesso à vistoria, para fins de que ele não fique inadimplente no contrato, né? A notificação, no caso, é uma coisa compra por exemplo, por e-mail, pode ser por e-mail. WhatsApp. Notifico Vossa Senhoria para que procure o agente financeiro a fim de agendar a visita de vistoria no imóvel. Segundo o agente financeiro, o imóvel está fechado. Então, né, comunica direitinho a situação. Pode ser por um e-mail simples, não tem muitas formalidades, não. É só para resguardar direitos. Correto. A próxima questão é da nossa telespectadora Neiva. Ela relata: meu pai é falecido e está em andamento o inventário de seu espólio. Entretanto, meus pais não tiveram uma união estável formalizada. Minha mãe
pode vender um imóvel localizado em Tramandaí que está apenas em seu nome? Tal imóvel não está incluído no inventário. É viável essa venda? Pergunta a Neiva. Então, veja, não há uma união estável declarada. Sim. Né? Ela, então, portanto, oficialmente declara-se solteira, tem um imóvel em nome próprio, portanto, não há nenhum impedimento legal para que ela faça essa transação. Ela pode sim vender este imóvel, outorgar a escritura para o prometente e comprador, sem nenhum obstáculo. A lei não impede que ela faça essa transação. Né? Agora, é fato notório, tanto é que existe um reconhecimento, o próprio consumidor aí já informa que havia uma união estável, né? Então, para evitar qualquer problema futuro com um dos filhos, né? Eu não autorizei a vender, este imóvel deveria estar arrolado no inventário, não foi, porque meu pai participou da compra efetiva durante a união estável. Para evitar esse tipo de discussão, qual é a solução? Ela faz a alienação do bem, mas com a anuência dos filhos. Tá certo. Né? Se todos concordarem, então não há nenhum problema. Então vai lá, não vai haver o que reclamar depois. E é muito fácil, vai ao cartório, vai no tabelionato, não sei tabelionato encaminha a escritura e, por precaução, declara que convivia em união estável, ou não declara, mas tem filhos, né? Então pega a anuência dos filhos nessa escritura, não há nenhum impedimento. Perfeito. Próxima questão do nosso telespectador Marcelo. O meu condomínio tem um síndico profissional e ele não atua apenas no meu prédio. Somos obrigados a pagar o INSS para ele? Então, veja, o síndico, em primeiro lugar, ele não é funcionário. Né? O síndico, normalmente, ele é eleito entre os condôminos e, portanto, não teria essa preocupação. Também não se retém INSS sobre a isenção lá do condomínio, né? Muitas vezes é a remuneração do síndico. Agora, o síndico profissional, é preciso ver de que forma o condomínio contratou essa pessoa. Se o condomínio contratou essa pessoa na pessoa física dele, né, aí o condomínio deve, então, reter os 11%, né, reter a parcela e recolher o INSS, como se fosse um pagamento autônomo. Né? Então, nessa hipótese, sim, é devido e deve ser feito desta forma. Agora, o que é a prática comum? O síndico profissional, via de regra, ele é uma PJ, ele é uma pessoa jurídica, ainda que uma microempresa individual, mas uma PJ. Nesta hipótese, o condomínio não deve recolher nada, deve pagar o valor da nota fiscal e não há retenção de INSS. Tá certo. Volto a lembrar a você, telespectador e telespectadora, que pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. Estamos tratando hoje do direito imobiliário, estamos recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Eliana. Meu pai faleceu e agora a prefeitura da minha cidade está cobrando o IPTU atrasado dele, ou todos os IPTUs atrasados. O que devemos fazer? Então, veja, o pai aparentemente deixou imóveis e deixou dívidas destes imóveis. Né? O IPTU são aquelas obrigações próprio ter rem, persegue a coisa, portanto, o débito é do imóvel. Eles respondem sim pelo pagamento do IPTU até o limite da herança. Tá? Então, vamos lá. O artigo 1997 do Código Civil ele é bem claro nesse aspecto. O herdeiro herda ônus e bônus, né? Porém, ele não ultrapassa esse limite. Então, vamos lá. Tem uma dívida de IPTU de 120 mil e o imóvel vale 100 mil. Ele não vai pagar os outros 20. Ele é responsável até o valor do patrimônio que ele está recebendo por herança. Tá? Então, é devido, mas é devido até o limite da herança. Tá? Então, portanto, nessa hipótese, eles terão de pagar esse IPTU. Uma outra dúvida que não está no questionamento da nossa telespectadora, mas que me surgiu agora, por exemplo, os herdeiros, então, eles são responsáveis por pagar o IPTU. Eu não sou da área do direito, né, doutor Daniel, mas o pouco que eu conheço, a inadimplência ou não pagamento do IPTU leva o proprietário para o Serasa, né? Vai ser Serasa não,
SPC, não sei qual é. Execução, né? Exatamente isso. E os herdeiros também sofrem essa consequência? Sim, porque veja o que acontece, Gil, nessa hipótese. A prefeitura entra com a chamada execução fiscal, né, do débito fiscal, em nome do falecido, né? Aí, naturalmente, em determinado momento do processo, vão se dar conta que essa pessoa faleceu, porque não consegue citar ou porque confirmaram que, de fato, ele faleceu na central de óbitos, enfim. E aí, automaticamente, essa execução ela é redirecionada aos herdeiros. Né? Compete ao exequente, no caso ao município, indicar quem são os sucessores. Né? Então, ele vai lá no atestado de óbito, está lá. Quem é que registrou? Ah, foi o doutor Daniel. Ele declarou aqui no óbito que existem mais 2 filhos, fulano, beltrano e ciclano. Já redireciona a execução para essas pessoas, né? E a execução vai prosseguir contra os herdeiros. Né? Agora, como eu disse, eles só respondem, o herdeiro só responde até o limite da herança, por força do que diz o artigo 1997 do Código Civil. Responde pelo ativo e pelo passivo, mas o passivo até o limite do valor, até o limite do valor da herança. E se os herdeiros não têm outros, só existe imóveis nessa herança, os herdeiros vão ter que pagar de outra forma. Por exemplo, se não tinha lá um saldo bancário, não tinha uma cobertura de seguro, ele só tem um imóvel como herança, vai ter que pagar. Bastante comum isso também no direito imobiliário, as pessoas, para concluir o processo de inventário, seja para pagar o imposto de transmissão, seja para pagar dívidas do espólio, né, eles muitas vezes colocam à venda um imóvel, né? E hoje já é possível fazer essa alienação, mesmo antes da conclusão do inventário, né, para essa finalidade. Então, o inventariante, se for judicial, requer ao juiz o alvará para a venda de um determinado imóvel para fins de cobrir essas despesas de IPTU, imposto de transmissão, despesas do inventário, né, e o juiz então autoriza isso. Se for extrajudicial, tem lá uma instrução normativa que autoriza o registrador a fazer essa escritura, desde que o inventariante se comprometa a prestar contas e dar a destinação devida para aqueles valores que está recebendo. Tá certo. Consumidor em Pauta está tratando hoje do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. E eu reforço mais uma vez 3 dados importantes. O primeiro deles é que você pode assistir todos os programas que trataram dos mais diversos temas do direito no nosso canal no YouTube, no canal da TVE. Mais um. Se você tem alguma dúvida ou questionamento, 2 opções. Você manda um WhatsApp para o número 51985946773 e a outra opção é por e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. Próxima questão é do nosso telespectador Miguel. Ele diz o seguinte: meu inquilino paga atrasado o aluguel todos os meses. Isso vem se repetindo há 1 ano. Posso pedir o imóvel de volta? O que devo fazer? Então, a lei de locações ela é bem clara. Lá no artigo 9º diz que a possibilidade de ser rescindido o contrato de locação por atraso no pagamento. Né? Então, ele poderá, sim, se esse atraso for contumaz, né? Ou seja, todos os meses, como ele diz, né? Há atraso de modos que ele não consegue fazer uma programação. Ele pode, sim, pedir a resolução do contrato por esse motivo, tá? Mas deve notificar o inquilino, né? Primeiro notificar dizendo que a persistir os atrasos habituais será necessário a rescisão do contrato, portanto fica Vossa Senhoria advertido, né, de que se continuar a ocorrer os atrasos, o contrato será rescindido por justo motivo, né? Até porque o contrato tem um prazo e ele deve, como locador, observar este prazo. Agora, ninguém é obrigado a ficar submetido a esse tipo de situação. Pode sim rescindir o contrato. Perfeito. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar.
e relata: o proprietário do imóvel onde estou há mais de 5 anos colocou o apartamento à venda. Me deu 30 dias para sair. Não tenho condições disso, pois sou uma pessoa idosa com mais de 70 anos. O que devo fazer? A Lei 10.741, conhecido como Estatuto do Idoso, né, ele confere ao idoso uma certa garantia. Né? Isso quer dizer que, não quer dizer que ela não possa ser despejada, ela poderá sim ser despejada, tá? Mas ela não é obrigada, digamos, a observar este prazo de 30 dias. Né? A lei estabelece, essa é a condição, o locador avisa com 30 dias de antecedência e a lei não faz distinção se a pessoa tem 50 Sim. ou mais de 60 anos. Né? Então, portanto, tecnicamente ele notifica e em 30 dias ela teria de desocupar. Agora, veja, o que o Judiciário tem feito? O Judiciário tem sido complacente com esse tipo de situação e essas questões sociais envolvendo o idoso ou envolvendo a moradia, muitas vezes acaba retardando, né, prolongando um pouco este prazo. Então, se ele tem 30, notifica, vai para o Judiciário até ela ser citada, né, para desocupar o imóvel, não desocupa nos 30 dias, etc., etc., ela acaba ganhando mais tempo no imóvel em função da idade, né? Mas tecnicamente a lei não faz distinção. Então ele está correto notificando para desocupar em 30 dias. O que eu recomendo que ela faça? Procure o proprietário, explique a situação. Só, olha, eu tenho uma certa idade, não tenho condições de me mudar em 30 dias, vou me mudar em 90, né? E busque um entendimento, porque certamente se ele for recorrer ao judiciário para tentar remover essa pessoa de lá, vai levar mais do que isso. Né? Então, o entendimento é o melhor caminho nessa hipótese. Correto. Próximo questionamento é do nosso telespectador Bruno. O portão da garagem da casa que alugo vive dando problema. Aliás, deu problema desde o primeiro dia. O dono do imóvel nunca quer pagar o conserto e eu tenho que arcar com a despesa. Afinal, quem tem que pagar pelo conserto de uma coisa que dá problema sempre? Então, é dever do locador entregar o imóvel em condições de uso e de habitabilidade ao inquilino. Né? Então, portanto, este portão deveria estar funcionando já desde o primeiro dia. Né? Como ele relata que desde o primeiro dia ele tem problema, né? Naturalmente essa despesa é do proprietário, não é dele. Né? Então, é muito tranquila essa situação. O que ele deve fazer? Se ele pagar a despesa, pegar a nota fiscal, né, e exigir o ressarcimento dessa despesa junto à imobiliária. E uma outra dúvida em relação a essa mesma situação. Não teria que estar na vistoria Sim, registrado, e se não estando, hipoteticamente, eu, proprietário, não posso alegar que a vistoria deu tudo ok e agora apareceu um problema? Então, veja como é que funciona essa questão da vistoria, né, Gil? A pessoa recebe o imóvel, né, assina a ficha de vistoria na imobiliária, né, como ali muitas vezes constando tudo ok. Né? É condição porque a ficha de vistoria é anexo ao contrato de locação. Então, portanto, ela assina junto com o contrato de locação. Agora, o que diz a lei? O locatário ele tem um prazo para verificar. Veja, eu alugo um apartamento, minha luz não está ligada. Como é que eu vou saber se as tomadas estão funcionando? Né? Como é que eu vou saber se o portão da garagem está funcionando? Né? Então, eu tenho que ter um tempo para, após entrar no imóvel, verificar todas essas situações, né? E aí contrapor a ficha de vistoria. Então, entrei no imóvel, o portão da garagem não está funcionando. Na ficha de vistoria consta que sim, que está funcionando. Então, o que eu faço? Eu faço a contravistoria, ou seja, eu faço todos os apontamentos daquilo que não está em conformidade com o que consta na vistoria e entrego para a imobiliária num prazo médio aí de 7 dias. Né? Prazo razoável aí de 7 dias. Claro, não vai fazer isso 6 meses depois, porque aí já precluiu, né? Mas no prazo aí de 6 a 7 dias, 10 dias, 15 dias, é um prazo razoável para a devolução dessa ficha de vistoria. Então, o locatário recebe o imóvel, faz as constatações todas e comunica à administradora ou ao proprietário que aquelas condições que estão na ficha de vistoria não são as reais. Né?
portão não está funcionando, a tomada não está funcionando, a torneira está pingando, etc., né? Ele faz todas as comunicações na contravistoria. Na contravistoria. Próxima questão é a da nossa telespectadora Letícia. Por necessidade de trabalho, fui morar em outra cidade, mas não desaluguei o imóvel onde morava. Inclusive, deixei todos os meus móveis. Um familiar ficou no local para cuidar da casa e das minhas coisas. Agora, a dona do apartamento está reclamando que tem outra pessoa morando lá e quer que eu entregue o imóvel. Ela pode fazer isso? Veja, a lei de locações ela é bem clara. Ao locatário fica vedado sublocar, né? Ceder ou sublocar o imóvel para terceiros, né? Sem o consentimento do locador, sem o consentimento ou aprovação do proprietário. Neste caso, ela refere que um familiar está morando. Então, não há essa caracterização de cessão ou de sublocação, não é uma sublocação, né? Portanto, ela continua responsável pelo imóvel e ele só poderá pedir a desocupação deste imóvel ao término do prazo, né? Antes disso, ele não poderá fazer o pedido de desocupação alegando este motivo, né? Poderá pedir por falta de pagamento, por outras razões, mas não por esse motivo, né? Afinal de contas, a residência, a locação é para o uso do locatário e seus familiares. É o caso que está relatado aí na pergunta. Por exemplo, o contrato, ele normalmente é um contrato anual? O contrato de locação ele é anual? Ele pode ser de 2 anos, 3 anos? Nesse caso, o senhor citou, ele pode exigir a devolução do imóvel, exigir ou solicitar, não sei qual é a expressão correta. O contrato de locação ele pode ser feito por qualquer período, 6, 12, 24, 36, enfim, né? Agora, a lei é muito clara, o pedido de desocupação do imóvel sem justo motivo, né? São aquelas hipóteses previstas em lei, né? Que é a chamada denúncia vazia. Ela só pode ocorrer se o contrato tiver prazo de locação não inferior a 30 meses. Tá certo. Então, se o contrato tiver um prazo de 30 meses, 2 anos e meio, o locador poderá exigir, ao término da locação, a desocupação do imóvel, independente do motivo. Tá certo. Né? Se o contrato de locação tiver prazo de duração inferior a 30 meses, ele não tem direito à denúncia vazia. Ele não tem direito a exigir a desocupação do imóvel sem que justifique, sem que se enquadre numa daquelas hipóteses previstas em lei. Tá certo. Então, no caso dessa questão, se o contrato está dentro desse período de 30 meses, ele está ainda, ele não pode pedir na situação de estar morando o familiar. Não, nessa hipótese não. Tá certo. Próximo questionamento, doutor Daniel, é do nosso telespectador Rafael. Gostaria de saber se o novo proprietário do imóvel onde moro pode fazer outro contrato de locação e aumentar o aluguel. É legal isso? Não, não é legal não. A lei de locações também é bem clara nesse aspecto. O imóvel sendo vendido, respeitado lá o direito de preferência do inquilino, né? O adquirente, ele assume a condição de locador, né? Mas ele não pode romper o contrato em vigor, né? Claro que, ao término do prazo de locação, bom, eu não tenho mais interesse em continuar com o imóvel locado. Adquiri o imóvel, quero locar para outra finalidade, ou quero aumento no aluguel, enfim. Então, ao término do contrato de locação, o proprietário novo, né, o adquirente, poderá sim fazer um novo contrato, poderá estabelecer novas condições, novo valor, prazo, etc. Mas antes disso, não, tem que respeitar o contrato em vigor. Próximo questionamento é do Guilherme. Sou inquilino de um imóvel e gostaria de participar das assembleias de condomínio. Não tem procuração do proprietário, mas acho importante a participação desses encontros, pois tem muita cobrança que não concorda e gostaria de explicações. Existe alguma forma legal de eu participar das assembleias sem a procuração do proprietário do imóvel? Então, veja, excelente pergunta essa. Essa é uma dúvida bastante frequente das pessoas e é bom aqui a gente esclarecer. A votação em assembleia compete ao condômino proprietário, né? Portanto, nas assembleias de condomínio, é muito comum o imóvel estando alugado, o proprietário comparecer, né?
e aí deliberar e votar lá, mesmo com o imóvel ocupado pelo inquilino. Agora, o proprietário não comparece nas assembleias e o inquilino quer participar, ele tem esse direito. Ele pode participar desde que esteja em dia com as cotas condominiais, né? Mas ele não poderá votar questões que envolvam a participação, o direito do proprietário. Então vamos lá. Vamos votar hoje aumento do fundo de reserva. De quem é a responsabilidade? Do proprietário. Então o inquilino não pode votar essa hipótese. Tá bom. Muito obrigado, Dr. Daniel Scalona. O Consumidor em Pauta volta. Você nos acompanhe na próxima edição. Até lá.